O cara cuida da performance dos atletas de alta performance aqui no Reino Unido. Celebridades do futebol estão aí sob o comando desse rapaz. Se você tem preconceito contra coaches, escute aí a história do André e se prepare para mudar de opinião. Mas eu lembro muito de uma conversa que eu estava na casa de talvez o meu melhor amigo daquela época, e eu fui conversar e contar para os pais dele que eu ia fazer educação física, e eles falaram, mas como é que você vai manter o nível de vida, né, que você tem hoje? E aí eu saí meio baqueado daquela conversa, mas fui fazer minhas contas de padeiro ali, falei, mas já que nenhum amigo meu faz, todos os meus amigos tinham personal. E eu falei, se eu for personal de todos os meus amigos, eu sempre tive muito amigo, tive um ciclo de relacionamento grande, eu falei, acho que já vai ser o suficiente para eu viver legal. Tive não só uma pessoa, mas uma empresa que foi como um GPS para mim. E eu falei, eu quero ser essa pessoa, eu quero fazer isso. E aí eu aprendi a estudar, então juntou execução, paixão, eu estudei muito e sabia com muita clareza para onde eu queria ir. Você pegou um benchmark ali e falou, quero ir naquela direção, é isso que eu quero fazer. E eu falo muito que esse cara, ele chama Mark Verstegen. Esse cara, ele foi meu GPS pessoal e a empresa dele foi meu GPS de business, né? Foi realmente difícil, eu vejo que isso é uma dor não só minha, né? É por isso que acho que hoje, dentro, né, com o crescimento de rede social, de educação digital, a gente vê tanto curso e aula para pequena e média empresa ganhando espaço, porque no final as pessoas querem empreender com coisas que elas fazem bem naturalmente e são especialistas naquilo. E pouca gente começa falando, não, putz, eu vou investir em administração, em contabilidade, em entendimento financeiro, entender o que é uma DRE, entender o que é um fluxo de caixa. E eu fui diferente disso, eu fui a mesma coisa. Né? E aí a Core Performance começou assim. E no final, começar a empresa é empilhar todos os pratinhos você mesmo e o meu sócio, né, o Nick. O motivo principal foi 2018, quando o Gabriel Jesus me convidou para um projeto de saúde e performance com ele. E foi muito especial. A minha ideia era realmente criar esse novo serviço totalmente conectado com o Manchester City, né? Onde a gente olhar para sono, alimentação, comportamento, recuperação, treino, mas de uma forma muito diferente do que vinha acontecendo, né? E foi muito especial. Fiquei quase 5 anos trabalhando com o Gabriel. E aí, desse caminho, quando a gente terminou o nosso contrato, eu já tinha encontrado o Túlio e a Natália, 2 grandes amigos, e a gente resolveu, né, empreender de novo. Eu também falei com a minha esposa, eu virei e falei, meu amor, vou empreender de novo aqui, né? Vou começar uma outra jornada, vamos junto. Ela me deu suporte total, né? Porque empreender já é difícil quando você está no seu lugar, tudo que você descreveu, né? Com network, com família, com amigo, com tudo. E aí eu virei e falei, não, vou fazer isso aqui fora mesmo. Porque nessa hora você já não estava mais com o Gabriel, né? Nessa hora eu não estava mais com o Gabriel. Eu tinha alguns convites de outros atletas, jogadores, para trabalhar com eles. E a minha ideia era oferecer todo esse serviço que eu tinha desenvolvido com o Gabriel, de que depois eu aprimorei ele mais ainda com o Túlio e com a Natália, e que a gente começasse a criar essa plataforma de saúde e performance para jogadores de futebol, que oficialmente ali em maio de 23, né, que a gente lançou a Volt, começamos essa jornada de empreendedorismo aqui fora. Hoje em dia você está com quantos jogadores? 21 jogadores. Você saiu de 1 para 21. Eu saí de 1 para 21 jogadores. Em 2 anos. Em 2 anos. Os jogadores, e nós estamos falando de jogadores de alto nível, né? Sim. A gente está falando das principais ligas, né? Nosso foco é Premier League, La Liga, Série A, né? Então Itália, Espanha, França, Portugal também. Mas a gente tem outros lugares também. Mas foi isso, de 0 praticamente, na verdade, né, para 21 em 2 anos. Né, eu costumo muito falar, e eu vou usar a analogia do que a gente faz com os jogadores para trazer para o mundo do empresário. Eu falo muito que tem o futebol no centro e o nosso objetivo não é fazer o atleta melhorar. Nosso objetivo é espremer todo o suco da laranja. É falar qual que é o máximo de potencial que a gente pode tirar desse atleta. Porque fazer ele saltar mais alto ou fazer ele correr mais rápido é fácil.
Agora, virar e falar, não, a gente tirou todo o potencial esportivo que esse cara tinha, isso é realmente muito difícil. Tanto que a gente nem sabe qual é o limite do potencial esportivo de uma pessoa. Mas qual que é a forma que a gente enxerga de fazer? Quais são os freios de mão que a gente tem ao redor do futebol? E normalmente esses freios de mão estão em sono, alimentação, comportamento, descanso e por aí vai. E identificando e soltando esses freios de mão. A vida do empresário é a mesma coisa. Eu colocaria o empresário e o afazer específico dele, que é o dia a dia na empresa, e falar quais são os meus freios de mão ao redor do meu dia a dia na empresa, da minha atividade específica, que estão bloqueando de eu conseguir expressar todo o meu potencial dentro da empresa. Então, vou fazer uma analogia do que a gente usa com os atletas, que dá para usar tranquilamente. Primeiro, a gente constrói, vai divisão macro, 3, 5 anos, e fala, o que você sonha na sua carreira? Eu sonho isso, beleza. O que a gente vai construir de meta para essa temporada? Ou poderia ser um ano de um empresário. E aí dali a gente destrincha, qual é a meta da nutrição, qual é a meta da dor, qual é a meta da saúde, qual é a meta do sono, disso e disso. E aí o ponto principal é continuamente criar algum KPI que você vai monitorar, porque aí é o KPI que no dia a dia vai garantir que o cara está indo na direção e ele olha e fala, estamos indo. Estamos indo, estamos indo, estamos indo, estamos indo. E aí, talvez seja uma das frases que eu mais trago como a importância para ser bem-sucedido. Que acho que todo mundo sonha, mas a distância entre o sonho e a execução, ela sempre tem que ser a menor possível. Porque às vezes a distância entre o sonho e a execução é tão grande que as pessoas largam. E eu vejo que o acompanhamento dos KPIs é o que mantém a distância entre o sonho e a execução pertinha. E aí o cara fica motivado. Mas para mim teve um divisor de águas. Quando eu fui começar a Volt, eu não esqueço desse jantar que eu estava na mesa com a minha esposa. Quando eu fui começar a Volt, eu virei para minha esposa e eu falei, agora é a hora que todos os meus erros de for performance vão ter que virar acerto. E eu falei, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar por administração financeira e contabilidade. É nóis, ouviu aí? Não foi nem combinado. E esse não foi nem pago, hein? Não, mas é verdade. Eu não tenho dúvida. E teve uma outra coisa que eu aprendi depois, que eu coloco nesse pacote também. Eu não entendia a importância de um bom advogado. Então, eu falo, como é que uma pessoa vai navegar na vida sem contabilidade e jurídico? Não existe. Não existe. Então, isso para mim foi turning point. Eu não tenho dúvida que o que a gente está fazendo hoje é por ter muito claro que a fundação de uma empresa é contabilidade, financeiro e jurídico. E para continuar, para conseguir fazer a mesma coisa, a gente precisa ter as ferramentas certas. E hoje, e foi você, foi a London que apresentou para a gente todas as ferramentas que a gente tem hoje, basicamente de administração financeira, contábil, e um deles é o Kion, e que facilita muito na nossa vida, desde o scan. Hoje nós somos em 14 performance managers, então também para fazer o scan das notinhas, das viagens, dos controles, isso automatiza muita coisa. E quando a gente vai para a reunião semanal de follow-up, onde a gente tem que fazer as integrações e acompanhar as despesas, já está tudo muito mastigado, muito pronto. Se eu faria de novo? Se arrependeu? Você... Não, eu faria. Na verdade, esse é o começo. Eu vou ficar nessa viagem durante muito tempo e acho que cada passo que a gente dá, novas dores vão surgir e a gente vai ter que buscar novas soluções. Então, acho que é uma viagem, mas se eu tivesse que começar outra, eu começaria com certeza. Meu amigo, essa história ninguém me contou, eu vi. Eu estava lá. Meu nome é Raul, eu sou contador de histórias reais como essa que você acabou de ouvir. E se você conhece pessoas que têm histórias inspiradoras como essa aqui no Reino Unido, marque ela aqui nos comentários. Quem sabe ela não pode ser a próxima de quem a gente vai contar a história.